hoje, no nosso horário da IBD, antes da ceia, e no momento de uma palestra missionária, vamos aproveitar a oportunidade, como a gente sempre faz aqui na igreja, quando a gente tem a oportunidade de receber um missionário aqui na nossa igreja, está passando aqui pelo Rio de Janeiro, aqui próximo de nós, a gente aproveita essa oportunidade de ouvi-los. E temos um casal de missionários que está aqui essa semana no Rio de Janeiro. Já há muito tempo já estou em contato com a missionária Lana. Temos a oportunidade de gravar uma debate juntos, foi ano passado, 2020, né? Foi 2020, e esse casal veio também para participar do Congresso Missionário. Ontem o missionário deu a palavra lá, e eu quero apresentá-los aqui, essa família, o missionário Eliezer e a sua esposa Thalita. A sua filhinha foi lá para a sala, né? Está lá na sala das crianças, na menina. Então eu quero pedir para eles ficarem aqui à frente. A missionária Denise, vem cá, a missionária Denise é a nossa secretária de missões da congregação. Nós já vamos fazer uma oração apresentando eles também ao Senhor. E eles são da igreja do Evangelho Quadrangular. E eles vão falar aqui um pouquinho sobre a obra missionária. Eles são lá de Curitiba. É bom pegar um climazinho bom no Rio de Janeiro, não é igual de Curitiba, né, aliás? Mas pegar pelo menos um calor intenso do Rio de Janeiro, né? Mas a gente louva a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui conosco. Ele ontem pregou à noite lá no Congresso Missionário. Quem quiser, depois vocês podem assistir aí, tá no canal do YouTube, no Facebook, da nossa Seminodal. Ontem de manhã também eles tiveram um trabalho com os jovens adolescentes lá na nossa igreja sede também, estiveram lá. Ele aproveitou e pregou lá na oração de manhã na nossa sede também, né? Então foi uma bênção também. E agora de manhã ele vai dar essa palavra aqui até 10h30. Amém? Pode vir aqui em cima, voltar, vou passar aqui do senhor Denise, pegar o microfone, a gente vai pedir para ela já estar nesse momento inicial, orando e já apresentando esse casal. E depois eles terão a liberdade de estar falando, de estar ministrando a palavra do Senhor a nós, ao nosso coração, a esta igreja, por eles já serem missionários, estarem trabalhando, treinando pessoas, intercedendo, né? Então eles vão compartilhar também conosco, nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra missionária também ao coração desta igreja, para que a gente possa ser mais edificados na manhã desse dia. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. Para esse casal, né? Está aqui conosco, para nos ajudar nessa manhã, com o conhecimento, né? Maior, das nossas vidas, né? Com a nossa experiência, tanto missionária. Então, vamos fazer a oração dessa manhã, né? Senhor, Deus, meu Pai, te apresento agora, Senhor, a vida, Senhor, desse casal nas tuas mãos. Pai, Senhor, ser com eles, Senhor, em todo tempo, Pai, Senhor, que é que eles vão dar, Senhor. Deus, continua, Deus, abrindo a porta, Senhor, para o ministério deles, Pai, amado. Não só, Senhor, abrindo a porta para o ministério onde eles forem, Senhor, porta das nações, Senhor, para eles, mas também porta de corações, Pai, que se encontram fechados para a tua palavra, Deus. Senhor, abrindo a boca, Senhor, deles, possa, Senhor, fluir, Senhor, aleluia, a condução do teu Santo Espírito, que almas possam se render, Senhor, aleluia. Senhor, como Arão e Ur sustentaram, Senhor, Moisés, ali as mãos, os braços de Moisés, naquela batalha, Senhor, contra os amalequitas. Deus, que o Senhor possa continuar sustentando, Deus, dando capacitação a cada um deles, Senhor, esse casal, a vida desse casal, que esteja nas tuas mãos, Pai amado. Deus, vai dando vitória, Senhor, para cada um, Senhor. Traga nesta manhã, Deus, coloca sobre eles
que eles possam estar cheios, Senhor, do Teu Santo Espírito, Deus. Traga uma palavra hoje para os nossos corações, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor já tem preparado, aquilo que o Senhor já tem instalado ao coração deles nesta manhã, para que esteja falando aqui aos nossos corações. Nós te pedimos nesta manhã, é no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Gratidão por essa oportunidade. Obrigado, pastor Misael. Deus abençoe. Obrigado por a gente fala lá na nossa cidade. Obrigado por receber o culto da sua igreja. A gente poder estar compartilhando. Eu sou de Curitiba. A gente veio. Eu conheci a Svitlana em 2018, lá na Copa do Mundo, na Rússia. A gente foi para lá para desenvolver um trabalho durante a Copa do Mundo com eles, e aí eu conheci ela nos últimos dias antes de eu retornar para o Brasil, e aqui estamos naquilo que Deus ele nos conectou, e é um privilégio, um prazer estar aqui podendo compartilhar com cada um de vocês. Então, que Deus abençoe. Eu gosto muito quando a gente olha para a palavra e Jesus vai compartilhar, onde ele vai falar sobre a semente que caiu em um campo, onde era um campo que a semente podia ser aproveitada, onde essa semente podia dar frutos, onde ela iria frutificar, ela iria nascer. E ele vai falar sobre vários campos, sobre vários solos que receberiam aquela semente. E que hoje o meu e o seu coração possa ser esse solo que vai receber essa semente e que vai poder frutificar a partir disso que estiver recebendo. Eu creio que o mais importante do que aquilo que está sendo semeado é o campo que está recebendo essa semente. Então que o seu coração seja um campo aberto para de fato vir a frutificar naquilo que o Senhor tem para compartilhar nessa manhã. E eu queria pedir para você já abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 22. Vai dizer o seguinte: são estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se, você
e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que esse povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. A gente vai ler até aí. Aqui, eu não sei se vocês já debruçaram naquilo que Deus estava querendo nos trazer nesses versículos. E eu quero trazer uma perspectiva onde você se coloque e eu de alguma forma a gente venha entender o que estava acontecendo aqui, se colocando no lugar daquele povo. Então, o contexto dessa história é que Deus havia falado com o povo, e Deus havia falado com eles a partir do fogo, Deus havia falado com eles a partir de tempestades, Deus havia falado com eles em diversas expressões, aonde para quem olhava era muito forte para aqueles que estavam ouvindo. Então eles estavam relatando aqui, conversando com Moisés, e eles estavam dizendo: Moisés, é muito bom ouvir a Deus. Isso é muito bom, Moisés. A gente entende que Deus fala com as pessoas. Isso é muito legal. Mas nós estamos com medo, porque a forma que Deus tem falado, a gente já sabe que Deus fala, mas a forma que Ele tem falado tem nos deixado com medo. Tem nos deixado pensando o que será de nós depois que Ele falar conosco novamente dessa forma. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte. E aí eles pedem para Moisés ser o mediador entre Deus e eles. E aqui Deus ele vai responder a Moisés: Moisés, eu ouvi a conversa de vocês e eu vi que eles responderam muito bem. Eu queria que eles tivessem esse coração além dessas respostas, e não só apenas para essa resposta, para esse tempo, mas eu queria que eles guardassem esses mandamentos por mais tempo, que eles guardassem isso por ainda mais tempo, que o coração deles fosse dessa forma por muito mais tempo, que fosse uma constância. E a perspectiva que eu quero trazer hoje para nós é que se a gente estivesse no lugar daquele povo, se a gente não responderia daquela forma. E sabe o que eu quero trazer a clareza para a gente? Que mesmo Deus respondendo, que eles falando para Moisés que eles haviam respondido de uma forma boa, eu creio que a expectativa de Deus não era essa a qual eles falaram. Porque quando Deus fala: olha, eu vi, Moisés, que eles responderam muito bem, é como se Deus olhasse para eles e pensasse: olha, mediante aquilo que eles têm me apresentado, então foi bom isso, foi bom. É como se você tivesse uma área da sua vida onde você não tem entregue muitas coisas. Vamos supor que você tem, vamos pegar aqui a área da leitura bíblica. Então você tem a área da leitura bíblica e você tem 7 dias na semana, e aí você por 6 dias nenhum dia abriu a Bíblia. E aí lá no domingo você vai e abre a Bíblia. E aí o seu coração se enche de alegria e você se convence: puxa, que legal, eu abri a Bíblia essa semana. Hoje vai ser um dia abençoado, porque eu abri a Bíblia para ler. Ou seja, você pegou o seu histórico daquela semana, e no dia que você abriu a Bíblia, você falou: hoje é um dia bom, porque hoje eu abri a Bíblia. Só que, se você olhar para a semana como um todo, aquele um dia, na verdade, você deixou de entender que 6 dias você não abriu. E aí, quando você ter aberto um dia, você ficou feliz por isso.
mas você esqueceu que nos outros 6 dias você não fez aquilo que você fez em apenas um dia. E dessa mesma forma, eu creio que foi a sensação de Deus quando Ele olha para a atitude daquele povo. Ele olha e fala, olha, mediante a tudo que eles têm me apresentado nesses últimos dias, essa resposta deles foi uma resposta boa. Mas a expectativa de Deus não era essa. Sabe qual é a expectativa de Deus? Que eles olhassem para Moisés e dissessem, Moisés, a gente ama ouvir a voz de Deus. E independente da forma que Ele falar, eu quero os colocar à disposição e subir nesse monte junto com você, porque eu quero que Ele fale para mim aquilo que Ele tem falado para você. Mas a vida que eles levavam não permitia que eles tivessem essa ousadia para ouvir a Deus como Moisés estava ouvindo. E por isso que a Bíblia vai nos relatar que Moisés teve que ser o mediador de Deus para com o povo. É como se o povo falasse assim, Moisés, vai você receber de Deus, depois a gente recebe de você o que Deus falou para você. Então Deus estava falando, eu criei vocês no jardim do Éden para se relacionar diretamente comigo, e aí agora vocês estão colocando um mediador entre eu e você. E por isso que quando Jesus vem, morre na cruz, Ele rasga o véu e nos dá novamente a possibilidade de falar com o Pai, como a gente foi criado a falar com Ele. Lá desde o jardim do Éden, ter um contato direto com Ele, sem necessariamente você ter um mediador. E você vai poder falar com Ele naquela perspectiva que eu falei do exemplo de 7 dias e abrir a Bíblia apenas em uma vez. Você vai poder falar com Ele todos os dias, porque a Bíblia vai dizer que Ele está buscando corações que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você olhe para dentro de você e responda, quantas vezes Deus estava querendo falar algo para você e você na verdade estava querendo esperar o culto de domingo para ouvir o que Ele tinha para falar para você? Quantas vezes Deus queria compartilhar algo com a gente e aí a gente estava assim, puxa, eu vou esperar chegar na conferência, eu vou esperar chegar na palavra do irmão, eu vou esperar alguém compartilhar algo comigo. E eu quero deixar claro que Deus fala a partir dessas situações, com certeza era a compreensão do povo também. Por isso que eles começam dizendo, nós sabemos que Deus fala com pessoas, mas mesmo mediante a isso, eles estavam se tirando do local de falar diretamente com Deus e falando, nós queremos terceirizar isso. E o meu convite para você hoje é um convite onde Deus quer convidar você para ter esse contato direto com Ele. Um contato onde Ele fala, você escuta e obedece a sua voz. Onde não vai bastar apenas você ouvir, mas você também vai obedecer aquilo que Ele está compartilhando. O pastor começou compartilhando sobre a gente caminhar em missões. A gente é ligado à escola da Jocum, né? E a gente, com eles, tem liderado alguns treinamentos sobre evangelismo. A gente é do ministério que chama Jesus for All. E a gente tem realizado tem pensado em alguns eventos que acontecem ao redor do mundo e são grandes. De que forma a gente pode servir a eles? E o que Deus compartilha muito ao nosso coração e aonde está embasado a escola do Jesus for All, o movimento do Jesus for All é em Atos 4:31, aonde vai dizer que todos estavam reunidos orando, e a partir disso eles receberam a ousadia de compartilhar a palavra de Deus aonde eles estariam. E sabe o que a Bíblia está querendo nos dizer nesse versículo? Que a gente sai aqui
dentro dessa igreja é um privilégio. A gente está reunidos, orando, é um privilégio. Mas esse privilégio é por uma única razão. Para a gente ouvir o que Deus quer fazer aonde a gente está. E aí a gente ser equipado para ir lá e fazer. É como se Deus nos colocasse pessoas, nos conectasse com pessoas, aonde Ele iria nos trazer para a igreja, conhecer o amor dEle, aceitar Ele, agora ter um relacionamento com Ele, e a partir de tudo aquilo que Ele vai falando, dentro da igreja a qual nós participamos, da visão que nós estamos seguindo, Ele disser, agora eu estou te equipando para você fazer isso lá na sua família, lá no mercado que você vai, na panificadora que você compra o pão, lá no shopping que você vai, na rua que você mora, com o vizinho do lado direito, com o vizinho do lado esquerdo. Você revelar o amor de Jesus para aquelas pessoas a partir de um relacionamento com o próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa vida. E a gente é diretor fundador de uma escola, a qual o objetivo dela é ser a expressão de Jesus. Então a gente tem caminhado por igrejas, principalmente na nossa cidade, dando treinamentos para as igrejas de como ser a expressão de Jesus fora das quatro paredes. E a nossa escola existe para servir a igreja. Ela não se filia a uma denominação, embora a nossa família, nós somos da igreja quadrangular, mas a nossa escola não se filia a nenhuma denominação, não caminha com uma placa. E a gente tem caminhado, tanto que na liderança da nossa escola tem alguns líderes que são de outras denominações. E o que a gente tem visto Deus fazer é que quando a gente tem servido a igreja, Deus trazendo um despertar, uma ativação para aquela igreja, e aí a gente vê aquela igreja alcançando o bairro aonde ela está. E sabe qual é o nosso sentimento quando a gente finaliza os treinamentos e volta para a nossa casa? Senhor, obrigado por nos convidar a fazer parte daquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Deus já quer fazer algo com a sua e a minha vida. E Ele convida pessoas para contribuir, para que isso seja ainda mais claro para mim e para você. Ano passado, que havia iniciado a pandemia e no nosso estado, alguns tempos ficaram fechados, alguns tempos a bandeira permitia um pouco mais aberto, um pouco mais flexível o comércio, a capacidade da igreja, e a gente conseguiu treinar 500 pessoas durante todo o ano passado. E a gente viu as pessoas que estavam sendo treinadas, a gente viu elas ganharem 100 pessoas para Jesus, a partir daquilo que estávamos ensinando nos treinamentos com eles. E a partir disso, a gente viu eles trazendo, eles encontrando 200 pessoas que foram curadas instantaneamente. Seja de problemas com visão, seja problemas que estavam, pessoas que estavam com problemas físicos. Independente da situação, a gente via Deus alcançando pessoas a partir da vida daqueles que estavam se dispondo a viver aquilo que Deus estava convidando eles a viver. Esse mesmo texto, Deus queria compartilhar com eles, e eles estavam terceirizando, dizendo, não, fala, vai você, Moisés. Só que Deus queria ter um contato direto com eles. E a expectativa de Deus para mim e para você é que você se conecte com Ele de tal forma que você se entregue a Ele 100%, para a partir disso você transbordar na vida de outras pessoas. Quando Jesus ele morre lá na cruz, Ele entrega 100% da vida dele. Então quando a gente vai até Jesus, a conversa já começa em 100%.
a gente diz que quando a gente vai até Jesus, a gente aceita Ele, né? Eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E Jesus, Ele quer tudo de você. Ele quer que você entregue os seus pés, as suas mãos, os seus órgãos, os seus pensamentos e seus sentimentos, porque a conversa com Ele já começa em 100%, porque Ele já se entregou 100% naquela cruz. Então, quando você vai até Ele, a conversa já está em 100%. Você já tem que entender que você se entrega totalmente para Ele. E aí, eu falava desses dados do ano passado, e esse ano, nesse primeiro semestre, a gente já treinou 2.000 pessoas. E a gente, eu me lembro que quando em alguns fins de semana que a gente estava organizando a agenda, a gente tinha que ver se já não tinha alguma igreja que receberia um treinamento para não bater as datas, porque Deus estava escancarando as portas para que a nossa escola pudesse estar dentro dessas igrejas. E a gente viu várias denominações recebendo esses treinamentos. E o melhor é que a gente viu, quando a gente fundou a nossa escola, a gente tinha algumas promessas que Deus fez para a gente. E uma das promessas era que a gente traria um avivamento para a nossa cidade. E a gente viu dentro da nossa cidade, e a gente tem visto pessoas de diversas idades saindo das 4 paredes e indo servir nas ruas. Eu falei para a Esvitinana ontem que a gente tem situações de às vezes ter alguém da liderança no mercado, na panificadora, e aí ver alguém ganhando uma pessoa para Jesus lá na panificadora. E aí tendo a oportunidade de falar: eu fiz parte do treinamento de vocês em tal mês lá na minha igreja, e aquilo falou comigo. E o convite da nossa escola é você viver aquilo que Deus tem te dado aqui na igreja, lá fora. A gente é uma família de missionários, como o pastor ele apresentou, né? Mas quando a gente olha para Mateus 28 e Marcos 16, e Jesus nos deixa uma missão, que é o portanto ide. Então, quando você aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, a partir disso, você também recebeu, junto com isso, uma missão de proclamar o Evangelho dele aonde você estiver. Existem missionários que vão atravessar o mundo pregando do Evangelho, mas existem missionários que vão atravessar o muro da sua casa para alcançar o seu vizinho. Existirão missionários que vão atravessar a rua e ganhar a pessoa de frente da sua casa. Então eu e você somos chamados para realizar essa missão que Jesus nos convidou a fazer. Amém. E Ele nos deixa como algo imperativo. Portanto, ide. E Ele nos capacita para esse ide. Ele nos dá autoridade para esse ide. E Ele continua nos capacitando e nos equipando, dia após dia, culto após culto, Santa Ceia após Santa Ceia, escola bíblica após escola bíblica. A Bíblia vai falar que um dos objetivos do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória, até que sejamos o mais parecido com quem Ele é. E aí viver o que está escrito em Gênesis, ser a imagem e semelhança de Deus. Satanás não tem o poder de criar nada, porque Deus é criativo, e tudo que Satanás faz é apenas querer copiar o que Deus faz. Então eu e você, sendo a imagem e semelhança de Deus, temos no nosso DNA a criatividade. E essa criatividade
vai nos levar a alcançar pessoas para Jesus. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu havia ido no mercado e eu ia voltar para casa de Uber. E aí eu falei assim: senhor, eu queria ganhar o motorista do Uber hoje para ti. Me dá uma estratégia, uma oportunidade. E aí eu fui chamar o Uber e tinha 5 minutos. Você coloca lá no Uber e aparece o tempo aproximado, né, até o lugar onde você vai. E aí eu vi que tinha 5 minutos. Eu falei: senhor, eu preciso de uma estratégia em 5 minutos. Para mim, talvez seja um pouco mais desafiador, mas para o Senhor isso é multiforme. E aí eu lembro que eu entrei no carro, e aí eu abri a porta. Quando eu fechei, eu olhei para o motorista, e antes de perguntar o nome dele, eu falei: cara, que presença de paz tem o seu carro, cara. Me senti tão bem aqui, cara. E aí ele olhou para mim assim, falou o nome dele, perguntou meu nome, e ele falou bem assim: você é cristão? E eu falei: sim. Eu falei: e você é cristão? Ele falou: não, eu sou católico. Daí eu falei: acho que você não entendeu minha pergunta. E aí eu falei para ele: vou ser mais específico. Eu falei: você conhece Jesus? E aí ele falou: sim, eu conheço, tal. E aí eu comecei a falar um pouco sobre a pessoa de Jesus para ele. E aí ele olhou para mim e ele falou: como eu faço para ter esse Jesus na minha vida? E aí eu falei: para o carro aí do lado e a gente vai orar. E aí ele parou o carro, ele abriu as mãos, aceita Jesus. E aí ele olha para mim e fala: o que eu tenho que fazer agora? E ele falou assim: agora eu vou ter que sair da minha igreja? Eu falei: não, você pode continuar na sua igreja. Só que agora você tem uma diferença. Agora você compreendeu quem é a pessoa de Jesus. E agora você não precisa de intermediador nenhum para falar diretamente com ele. E ele falou: uau, cara, eu nunca ouvi dessa forma. E aí ele, a partir de entregar a vida dele para Jesus em 5 minutos, ele estava lá querendo saber mais e mais sobre daquilo que é a pessoa de Jesus, queria se relacionar com ele. E por que eu falei para ele que ele não precisava sair da igreja dele? Porque Deus, ele não é evangélico, ele está acima de toda a religião. Ele é o autor e criador da minha e da sua vida. O desejo dele é se relacionar comigo e com você. O desejo dele é ser o nosso amigo. O nosso principal chamado para essa terra é amar a Deus e ser amado por Ele. Se a gente se encontrar dentro desse chamado, a gente vai saber o que viemos fazer, o porquê existimos e aonde nós podemos estar servindo. A gente vive em uma geração onde tem se perguntado: quem eu sou? O que eu vim fazer nessa terra? Por que eu conheço as pessoas que eu conheço? Por que eu faço parte dessa família? Primeiro que em Isaías 49, a Bíblia já vai nos dizer que Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Então Ele escolheu eu e você para fazer parte da família onde nós estamos. E Ele já nos chamou desde o ventre da nossa mãe pelo nosso próprio nome. O quão especial Ele entende que nós somos. E a partir disso, eu olho quando Jesus olha para os discípulos e fala: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para Jesus e fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e responde: isso não vem de vós, mas foi revelado pelo meu Pai a você. Portanto, agora eu quero revelar quem você é. E sabe o que isso significa? Para responder essas questões de quem eu sou,
para responder por que eu vim nessa terra, por que eu existo, para onde eu vou. Para me responder isso, eu preciso primeiro saber quem Deus é. Que na medida que eu sei quem Deus é, automaticamente eu sei quem eu sou. Então, se você olha para si e fala, puxa, quem eu sou, aonde eu estou, o que eu vim fazer, mude a pergunta e diz, mas quem Deus é para mim? Porque quanto mais eu entender que Ele é o autor e criador da minha vida, logo eu saberei o porquê Ele criou eu. Logo eu saberei o porquê eu existo. Só que Jesus ele vai ainda um pouco mais profundo. E quando Ele nos dá Mateus 28, Marcos 16, que é o id, é como se Ele dissesse assim, eu e você, para saber da vontade específica de Deus, precisamos estar se movendo na vontade geral dele. A vontade geral é o id, é o pregar o Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso lado. Seja com as suas atitudes, seja com as suas palavras, mas de alguma forma você tem que estar se movendo em proclamar o Evangelho dele. Então Jesus estava dizendo, olha, você quer saber a minha vontade específica, esteja se movendo na vontade geral. Quando Deus levanta Saul para estar liderando aquela nação, e aí vê que não está conforme aquilo que ele desejava, ele olha para Samuel e fala, olha, eu preciso que você unja outra pessoa, que eu já tirei a minha graça, eu já tirei a minha presença da vida de Saul. E aí Samuel diz, aonde é? E aí Deus envia ele. E aí ele vai, chega na casa, e ele fala bem assim, olha, Deus me falou que é aqui que eu preciso ungir um dos seus filhos. E aí o pai vem e traz vários filhos que ele achava que estava condizente com aquilo que Deus queria fazer. E aí termina todos aqueles filhos que ele traz. E aí Samuel fala, olha, não é nenhum desses. Mas Deus falou que aqui você não tem mais nenhum filho. Ele fala, eu tenho um filho lá, mas nem passou na cabeça que podia ser ele. Me traz ele, pode me trazer ele, o profeta pede. E aí quando chega até ele, Davi, aí Samuel diz, esse é quem Deus quer ungir. E aí ele vem e unge Davi para se tornar rei. Só que desde aquele dia que Davi recebe a promessa até o cumprimento da promessa, Davi passa por diversas situações de perseguição, de abandono, de estar sozinho, de estar fugindo, de receber a oportunidade de matar Saul, mas olhar e dizer, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Sabe que eu aprendo com isso? Que desde a promessa que Deus te deu até o cumprimento, por mais que você passe por dificuldades, por circunstâncias difíceis, ainda assim é Deus. Independente da situação que você vai passar, ainda assim é Deus. E sabe qual é a minha e a sua responsabilidade? É que quando nós recebemos a promessa de Deus e somos chamados para isso, nós devemos colocar dentro de si, Senhor, ainda assim é o Senhor me guiando, me governando. Mas aconteceu de ter uma enfermidade, Senhor, eu continuo caminhando fiel à tua promessa. Amém. Mas faltou a parte financeira, Senhor, eu continuo caminhando mediante a tua promessa. Mas estou passando por várias dificuldades, Senhor, eu continuo caminhando mediante a tua promessa. Porque nós, muitas das vezes, quando recebemos algo de Deus,
e aí vem as dificuldades, as circunstâncias, começa a dar errado, a gente olha e fala, não pode ser Deus isso. Não é Deus, eu estou passando por tantas dificuldades. E aí a gente está demonstrando para Deus que a promessa estava condicionada às circunstâncias da nossa vida. Mas não é dessa forma que Deus fala conosco e nos entrega as promessas daquilo que Ele tem para mim e para você. Independente da situação que você está passando na sua casa, por você estar aqui, ainda assim, Deus quer te salvar, para salvar a vida de outras pessoas. E o ambiente que você tem que entender é que a responsabilidade de continuar caminhando com Ele é total sua e minha. Que independente das circunstâncias, quando o pastor te mandar uma mensagem dizendo algo, convidando você para fazer algo, você vai poder dizer, pastor, eu estou contigo. Mesmo estando difícil a minha situação, eu estou contigo, pastor. Se Deus me colocou nesse lugar, nessa igreja, em conexão com essas pessoas, pastor, estamos juntos, eu estou contigo, pastor. Eu me lembro que a gente estava com os jovens da nossa igreja, e aí eu falei para eles, cara, o que vocês acham de a gente evangelizar lá no mercado lá? Aí a gente está aqui, terminou o culto e tal, a gente vai lá, tem um tempo de evangelismo, depois compra lá uns ingredientes, viemos para casa, comemos um cachorro quente, e eles vamos, e a gente foi no mercado lá perto da nossa igreja, ele chama-se Agricer, e a gente foi. E aí cada um, alguns ficaram tendo um tempo de louvor no estacionamento, outros, a forma deles servir é que as pessoas saíam com um carrinho cheio de compra, pastor, e aí tinha um carro lá no estacionamento. E aí a forma que eles queriam servir é, olha, eu posso levar o seu carrinho até o carro? Quero te ajudar a tirar as compras lá, quero te ajudar. E aí a pessoa, no final, ela achava que era aqueles que cuidavam do carro, aqueles a gente chama de franelinha lá, ela achava que a gente estava lá nessa condição. E aí quando ela ia tirar algum dinheiro, aí eles falavam, não, eu não quero cobrar de você. Eu quero que você seja abençoada com uma oração, eu quero orar pela sua vida. Então a pessoa recebeu um serviço e a hora que ela ia pagar, ela via que não precisava pagar e ainda estava recebendo um presente, que era a oração. Então essa atitude impactava eles. E eu me lembro que eu entrei no mercado e aí eu vi um estoquista que ele estava organizando os alimentos na prateleira, e aí ele estava agachado, e aí eu falei para ele, qual é o seu nome? E aí ele me disse o nome dele. Eu falei para ele, cara, eu quero te agradecer. E aí ele achou meio estranho assim. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, eu quero te agradecer. Porque quando eu venho com a minha família no mercado, eu só consigo encontrar o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, de uma forma rápida, pelo seu trabalho. Porque você vem aqui e organiza todos os alimentos desse mercado. E aí quando eu entro no mercado, eu sei exatamente aonde está cada alimento, pela sua organização. E aí ele já estava tocado por aquilo que eu estava falando. E aí eu disse para ele, esse mesmo trabalho, Deus quer ser o estoquista da sua vida. E aí ele sabia exatamente o que eu estava falando para ele. E eu disse, Deus quer organizar cada área da sua vida. E aí ele entrega a vida dele para Jesus, justamente porque ele sabia exatamente aquilo que Deus estava compartilhando com ele. E era um dia onde a gente tinha ido lá no mercado. E aí eu lembro que eu tinha, em um outro dia eu tinha saído com uma amiga, a gente tinha ido no shopping, isso já era no tempo da pandemia. Eu tinha ido no shopping com ela. E aí a gente chegou no shopping e ela encontrou uma outra amiga dela. E elas estavam compartilhando, as duas são cristãs, e elas estavam compartilhando e tal. Eu não conhecia a amiga dela.
E aí eu falei bem assim, puxa, Espírito Santo, que chato eu estar aqui, cara. As duas estão conversando, eu não conheço a outra menina e eu me sinto que estou atrapalhando assim, esse momento. Daí eu vejo que a pessoa que veio comigo está querendo acelerar a conversa para não deixar eu aqui sozinho. O Espírito Santo, o senhor não quer me envolver nessa conversa aí? E aí o Espírito Santo gerou no meu coração dor nas costas. E aí eu falei, obrigado, Espírito Santo. Aí eu esperei ela dar um tempo na conversa. E aí eu perguntei o nome da amiga dela. Ela me falou o nome. E eu disse, dor nas costas faz sentido para você? E aí essa moça começa a chorar. E aí ela disse, olha, eu nunca tive dor nas costas. Mas ontem, quando eu fui abaixar para me pegar uma caixa de sapato, eu travei e não consegui levantar. E o meu filho teve que me ajudar a deitar na cama para que eu conseguisse dormir. E eu mandei mensagem para o meu chefe, para mim não vir hoje porque eu queria ir no médico. E já era na pandemia. E aí sabe o que ele respondeu? Se você não vir hoje, eu tenho várias pessoas querendo entrar no seu lugar. Então é só você me disser. Se você não vir, eu tenho outras pessoas para colocar no seu lugar. E aí eu me obriguei a vir. E aí Deus encontra ela. E acontece a cura na vida dela. Ela já era cristã. Mas Deus queria mostrar para ela o amor e o carinho que Ele tem pela vida de cada um de nós que se relaciona com Ele. Quando Ele nos alcança, Ele tem o desejo de alcançar ainda outras pessoas a partir da minha e da sua vida. E por isso eu comecei compartilhando sobre essa história, onde diz que o povo estava terceirizando esse contato com Deus e querendo que Moisés fosse o mediador. Mas a ideia de Deus é que você esteja em contato direto com Ele, para você viver aquilo que Ele planejou para a sua história de vida. Eu quero que você abra lá em Deuteronômio mesmo, mas no capítulo 18. E a gente vai ler a partir do versículo 1. Vai dizer o seguinte, Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Será esse, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês vêm dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosca das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles, do meio de todas as tribos de Israel, para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Aqui, estava vendo a divisão e aí aqui estava havendo a distribuição das heranças para as tribos. E aí aqui Deus olha e diz que os sacerdotes e levitas não teriam a herança como as outras tribos estavam recebendo, porque a herança deles seria o Senhor. Deus estava dizendo que estava separando a tribo onde os sacerdotes e os levitas estavam fazendo parte, dizendo, olha, existem muitas tribos onde elas estão recebendo heranças de terras, heranças de bens,
de bens materiais, mas eu tenho escolhido alguém específico para mim ser a herança deles. E sabe o porquê Deus estava compartilhando isso? Porque existem pessoas que estão preocupadas em receber heranças e também servir como herança. Mas a ideia de Deus é nos separar para que a herança nossa seja Ele. Então existem pessoas que estão querendo servir a homens, e por isso que Ele vai dizer: eu separei eles para servir em meu nome. Então existem pessoas que estão lá no seu ministério, naquilo que Deus tem compartilhado com eles, e preocupados simplesmente para servir aos outros. E Deus está falando: eu quero separar pessoas que estão preocupadas não em servir a homens, mas sim em servir a mim antes de servir a homens. Preocupadas em olhar não para a herança que está sendo entregue a homens, mas para aquilo que tem depositado entre eu e eles. Eu vejo Deus compartilhando que a nossa vida com Ele não tem a ver em a gente passar um dia da semana orando, jejuando, lendo a Bíblia 40 minutos toda hora e falando: cara, eu li hoje 40 minutos, então eu vou esperar a semana que vem para ler de novo 40 minutos. Mas Deus está chamando pessoas em que vai entender que ao invés de passar um dia orando 40 minutos, vai querer passar 40 anos da sua vida orando, nem que seja apenas 1 minuto por dia, mas vai ter uma constância em depósito, em querer ter a herança nele, em querer caminhar com ele, em querer falar: eu quero depositar a minha vida em conhecimento em quem tu és, e não apenas praticar das disciplinas espirituais, em não apenas jejuar, orar e ler a Bíblia por fazer, mas encontrar prazer em jejuar, orar e ler a Bíblia. A Bíblia vai falar que Deus, Ele é Pai, e Pai, a gente tem liberdade em chegar na casa dEle, em conversar com Ele a hora que a gente quiser. Mas existirão momentos da nossa vida que a gente vai ter que olhar para Deus como um médico. E o que você faz com o médico? Você liga para ele, marca uma consulta, e você chega para lá e fala tudo o que você está sentindo. E ao você chegar lá, ele vai olhar para aquilo que você está sentindo e ele vai te conduzir a um remédio, talvez a uma cirurgia, talvez a um exame. E existirão momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer isso com Deus. Sabe de que forma? Mas, Eliezer, eu estou tão desanimado para ler a Bíblia, eu não tenho ânimo para orar, para jejuar. Você vai ter que fazer isso, mesmo desanimado, mesmo sem você querer. Ai, não, hoje é um dia tão difícil para mim fazer isso, estou sem. Ai, eu só queria ficar deitado, ai, eu não queria fazer isso. Você vai ter que fazer, e esse é os períodos que você vai entender que Deus é o médico. Sabe por quê? Porque quando você vai até o médico, você está totalmente desanimado, você está com dor, você vai até o médico simplesmente por uma razão, porque algo não está certo na sua vida. E aí você chegar até ele, ele vai te dar as diretrizes de que forma você tem que fazer para que você volte a estar tranquilamente. Eu lembro que quando, numa experiência, na primeira semana que eu estava lá na Rússia, foi na primeira semana que eu tinha ido para a Rússia, então a gente ainda estava conhecendo os missionários que estariam trabalhando no campo, aquilo que estaria sendo feito, e aí chegou o líder da base que a gente tinha ficado, ele chegou e falou assim: olha, a gente tem essa semana, tem várias opções de servir. Então a gente tem evangelismo na universidade, estudo na universidade, a gente tem evangelismo com as igrejas lá na rua,
a gente tem uma ministração na igreja tal, e ele foi falando várias atividades que tinham. E aí ele falou, olha, só que a gente, como está em poucas pessoas, não tem como servir todos ao mesmo tempo nesses lugares. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, cada um aqui vai escolher aonde deseja ir. E eu falei, Senhor, vou deixar eles escolherem, e aí aquilo que sobrar, e eu quero servir o Senhor. E eu lembro que tinha uma que era dar aula de futebol num orfanato. Na verdade era apitar um jogo de crianças de um orfanato. E aí todo mundo foi escolhendo ou pregar na universidade, ou dar um estudo na universidade, ir lá pregar na igreja. E aí todo mundo foi escolhendo e sobrou esse. E aí eles falaram, olha, você pode ir lá pra gente nesse? Eu falei, claro, com certeza. Só que eu não tinha falado para eles, antes de ir para lá, que eu trabalhava já com futebol aqui. Então para mim ia ser tranquilo ir até lá e realizar uma aula, seja, ou jogar com eles ou apitar um jogo. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, quem me recebeu falou assim, olha, aqui é tranquilo, é só você apitar o jogo aqui. Tenho 2 orfanatos, então você vai apitar o jogo e finalizou, é só isso. E aí eu olhei para ele e falei, eu posso fazer algo a mais por eles? Daí ele falou, pode, você tem tantas horas para realizar um trabalho então aí com eles aí. E aí foi lá, conversou com os coordenadores que levou o orfanato lá, e aí eles autorizaram. E aí eu falei, Senhor, eu quero entregar a excelência aqui. Eu quero dar um treinamento para eles, que eles possam entregar o melhor, eu vou dar o meu melhor para eles. E aí eu fui lá, separei eles, dividi aquilo que tinha que ser enquanto aula, e aí eu comecei a dar aula para eles. E aí eles ficaram maravilhados tendo a aula e tal, e aí a gente fazia pequenos jogos, e eles estavam muito felizes, que eles achavam que eles iam lá só jogar e voltar embora, como era nos outros anos. Então eles ficaram maravilhados, e aí eles haviam descoberto que daí eu era brasileiro, e aí era a Copa do Mundo, então estava tudo em conexão. E a última Copa do Mundo que tinha sido era aqui no Brasil em 2014. Então eles estavam com um brasileiro muito vivo em relação ao futebol. Então eles estavam se sentindo privilegiados. E aí eu dando aula para eles, eu vi que tinha um rapaz gravando tudo que estava acontecendo. E aí terminou o tempo lá que eu tinha proposto com eles. Aí eu vi que esse rapaz entrou no lugar onde a gente estava e foi falar com o diretor que estava organizando aquele ambiente. E aí compartilhou com ele, conversou, e aí esse diretor veio falar com a gente. E ele disse assim, olha, esse cara que estava aqui, ele trabalha para o governo, e ele estava caminhando por alguns estados aqui na Rússia para ver tudo que está acontecendo durante a Copa do Mundo de legal e poder conectar isso com outras pessoas que trabalham no governo para que isso fique maior. E ele falou bem assim, e ele amou tudo que aconteceu aqui. E ele quer saber se você não quer fazer isso em outros estados. E aí ele compartilhando comigo, e aí ele falou bem assim, só que antes de você responder, ele quer levar vocês para um lugar, e esse lugar é onde eles vão apresentar as danças típicas aqui da Rússia, eles vão oferecer para vocês todas as comidas típicas aqui da Rússia, eles querem servir vocês. E aí eu liguei para o líder da nossa base, falei para ele juntar lá a equipe, tudo, e a gente foi para esse lugar. Desfrutamos de um tempo maravilhoso. E aí ele falou, qual é a resposta de vocês? A gente falou, a gente vai com certeza. A gente só quer pedir uma coisa. Se você topar toda vez que acontecer esses moveres, a gente quer ter 30 minutos para falar no microfone, sem que ninguém nos interrompa. Você topa? E aí ele falou, com certeza. E aí a gente aceitou. E o resultado, todo lugar que a gente ia, a gente via pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo curadas. E sabe o que é o melhor? Eles iam comemorar enquanto a gente estava lá, é um feriado nacional. E aí esse rapaz que estava trabalhando, que é funcionário do governo, ele reuniu algumas cidades
para que o feriado nacional fosse comemorado com a nossa presença. Então eles inauguraram um complexo com a nossa presença lá, porque a gente estava lá, e por eles inaugurarem um complexo esportivo que tinha lá, que fazia tempo que era para ser inaugurado, mas eles estavam esperando chegar o período da Copa do Mundo para alcançar mais pessoas. Então aí eles inauguraram, lançaram nos jornais, lançaram tudo que seria inaugurado em tal dia, e aí tinha uma porção de gente lá, e a gente foi falar do Evangelho, e aquelas pessoas aceitar Jesus, ouvir de quem era Jesus. Então eu fui lá para dar aula para umas 15 pessoas, e eu me lembro de esse feriado nacional, depois eles inauguraram esse complexo, eles levaram a gente para um estádio, onde a gente jogou bola contra os ex-profissionais daquela cidade. E aí eles abriram para as cidades irem, e estava lotada, e a gente estava lá, ganhando 20 mil pessoas para Jesus, por uma única ação de lá atrás. O Senhor chamar e eu falar assim, cara, eu quero entregar o melhor, Senhor, para essas crianças. E aí, eu me lembro que no último dia que a gente estava com eles, a gente tinha dado uma entrevista em rede nacional, e era ao vivo, e a gente estava pregando lá na Rússia, em rede nacional. E aí a gente terminava de dar a entrevista, aí eles cortavam, e aí quem estava dirigindo falava bem assim, você sabe que é proibido falar isso aqui, né, em rede nacional. E aí eu falei bem assim, lá atrás, quando a gente falou que faria tudo o que eles fizessem, a gente pediu meia hora, e eles toparam. Então, liga lá para tal pessoa. E aí eles ligavam o cara, e o cara falava bem assim, o que eles falar pode deixar, não precisa cortar nada, tá tudo certo. E aí a gente, várias televisões falando. Eu lembro que a gente chegou numa banca de jornal, e aí a gente foi comprar uma água, a gente estava com sede, e a gente foi comprar água, e aí veio umas pessoas falar com a gente, eu queria, falando com o nosso tradutor, eu queria que eles orassem por isso, por aquilo, e aí o tradutor perguntou para eles, não, onde vocês conhecem eles? Eles vêm assim, olha, a gente é de outra cidade, mas lá na nossa cidade está cheio de jornal estampado do que está acontecendo aqui com o rosto deles. Então logo que eles viram a gente, eles queriam receber oração por cura. Eu falo para a Svetlana que quando a gente foi para lá, o que a gente estava se pautando, né, em falar, é porque eles estavam falando, olha, lá na Rússia você não pode compartilhar do Evangelho abertamente como é aqui no Brasil, então aqui a igreja ortodoxa, como se fosse o catolicismo aqui no nosso país, né, é o que é mais forte, então eles não têm muito essa conexão de Deus pessoalmente, Deus falar e aí você entregar algo, então a gente tem que ser um pouco cauteloso e tal. E aí a gente viu Deus escancarando as portas para a gente e para o reino dele avançar. E no último dia que a gente estava com eles, e a gente já tinha desfrutado de tempos maravilhosos, eles reuniram, eu falo lá na nossa cidade como se fossem os guardas municipais daquela cidade, as polícias militares daquela cidade. Então eles reuniram um monte de pessoas que serviam à prefeitura ou o estado da cidade onde eles estavam, e aí estavam lá querendo a gente ia apresentar para eles uma dança típica aqui do Brasil. Então a gente ia compartilhar músicas com eles, a gente ia compartilhar aquilo que na nossa igreja acontece com eles. E aí, quando a gente finalizou esse tempo, estava cheio de autoridade. Aí eles disseram para a gente que durante a Copa tinha um livro que o Putin fez, que é um livro onde o Putin é o presidente deles, né? É um livro onde iria para todos os lugares onde estivesse acontecendo os jogos da Copa do Mundo, e aí os organizadores iriam assinar como uma lembrança para aquela nação. E aí o Putin pediu para que aquele livro fosse tirado de um dos estádios e fosse levado até nós, porque ele queria que a gente assinasse, para depois retornar, porque ele queria deixar marcado aquilo que estava acontecendo. E aí aquele que me encontrou lá atrás, a primeira vez que gravou, ele falou, cara, a gente está impactado com o que está acontecendo. Porque no processo disso, ele também entregou a vida dele para Jesus. E aí ele chegou com o livro e falou, cara, a gente quer que você assine esse livro.
E aí a gente assinou o livro e tal, e aí todas as autoridades vendo, eles sabiam a importância de estar assinando aquele livro, todas as autoridades vendo, aí eu compartilhei sobre quem Jesus é, eu compartilhei alguns testemunhos na minha vida, e aí, enquanto eu compartilhava, aí eu lembro que terminou, e aí eu estava com um amigo, com o Gili, e aí eu falei, aí o Gili falou, olha, daí no final, aí deixa que eu finalizo esse tempo. Eu falei, cara, com certeza. Eu terminei de falar, o Gili entrou, e aí ele pegou e fez o apelo para aquelas pessoas. E aí eu me lembro de pessoas da autoridade que trabalhavam no governo, pessoas policiais se ajoelhando, abrindo as suas mãos e entregando a vida deles para Jesus. E aí, eu lembro que ficou alguns que estavam no banco que não queriam entregar a vida deles para Jesus. E aí um dos tradutores chegou e perguntou para eles, vocês não querem? Sabe o que eles disseram? A gente não é nem louco, porque vai que a gente entrega a vida para Jesus hoje e amanhã perde o emprego. Está todo mundo gravando, então não, a gente não vai entregar. E aí sabe o que aquilo significou? Que aqueles que estavam se ajoelhando e entregando a vida deles para Jesus, eles estavam muito mais preocupados em quem Deus seria na vida deles do que aquilo que entraria financeiramente na casa deles. Eles estavam falando, Senhor, a gente está a ponto de deixar de lado a nossa profissão, se preciso for, para conhecer quem Tu és. E aí a gente viu um mover do Senhor. E aí, nos últimos dias, assim, eu estava em Moscou, Moscou foi onde eu conheci a Svetlana, e aí eu estava retornando para o Brasil. E eram os últimos dias, e a gente foi para o FIFA Fan Fest, que era um lugar onde ia passar o jogo da Copa do Mundo, onde eles era de graça, então eles fechavam um lugar para a população ir lá e assistir de graça, e todos reunidos, fazer uma festa e tal. E aí a gente estava lá, e eu lembro que a gente entrou, quando a gente passou da catraca, a gente demorou de verdade. Eu falo para minha esposa, eu falo, olha, parece que é até mentira quando a gente conta, mas da catraca que a gente entrou até chegar no telão devia dar uns 50 metros. A gente demorou mais de 2 horas para chegar, porque logo que a gente entrou, um monte de gente queria vir tirar foto com a gente. Então eles, eu quero tirar foto com vocês, e queria tirar foto, toda hora alguém queria tirar foto. E eu me lembro como se fosse hoje, dessas situações, Deus compartilhando comigo, falando, olha, aqui nesse FIFA Fan Fest, a forma que eu quero que você alcance as pessoas é elas chegando até vocês para tirar foto. Só que para elas tirar uma foto contigo, elas vão ter que ouvir de quem Jesus é. E é por isso que a gente demorou tanto tempo, porque cada pessoa que chegava para tirar uma foto com a gente pegava e falava, tirava a foto, e aí a gente compartilhava algo com ela. E ela achava, nossa, agora eles vão falar com a gente. E aí estava lá, pessoas entregando a vida delas para Jesus, pessoas sendo curadas. E aí, enquanto o jogo passava, eu lembro que aquilo foi um mimo de Deus. Enquanto o jogo estava passando, eles cortaram a transmissão do jogo para gravar o que estava acontecendo naquilo que a gente estava. Porque tinha uma galera com a gente e tinha poucas pessoas assistindo o jogo. E aí o diretor daquilo falou, o que está acontecendo lá? E explicaram para ele porque a pessoa responsável havia entregue a vida dela para Jesus quando tirava foto com a gente. E aí, enquanto o jogo passava, eles cortaram a transmissão do jogo e estava passando pessoas entregando a vida deles para Jesus, pessoas se convertendo, pessoas recebendo cura. Então quem foi lá assistir o jogo estava voltando por Jesus para sua casa. E a gente teve a oportunidade de compartilhar com eles aquilo que estava acontecendo. Então a gente viu aquilo que Deus queria fazer de uma forma tão extraordinária. E a gente, quando olhou para a nossa pequenez, a gente entendeu que foi aquilo que eu comecei falando. A gente viver aquilo era só um privilégio, porque Deus estava nos convidando a viver aquilo que Ele já queria fazer naquela nação, que Ele queria trazer para aquelas pessoas. E sabe o que isso significa? Que Deus quer fazer aonde você está, aquilo que Ele tem desejo de fazer na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, a partir dessa igreja. E a minha pergunta para você é, e o que você vai fazer com tudo isso? Será que você vai falar, Senhor, eu quero fazer parte disso? Eu não quero apenas trabalhar para o Senhor, mas eu quero trabalhar com o Senhor, naquilo que o Senhor tem para fazer. Então me fala, Senhor,
se é orar por cura, eu vou orar por cura, Senhor. Se eu estiver lá na minha casa, se eu estiver na rua, se alguém me mandar uma mensagem dizendo que está passando por alguma enfermidade, Senhor, antes de eu falar para ela ir no médico, antes de eu falar para ela ir na farmácia comprar um remédio, antes de eu dar um remédio para ela, eu quero orar. Porque vai que é a oportunidade que o Senhor quer que eu ore e a cura aconteça. Antes de eu falar para ela, você não quer ir lá na minha igreja domingo? Eu vou falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer compartilhar com ela? Porque talvez ela vai entregar a vida dela para Jesus antes dela vir aqui no culto de domingo já da sua igreja, antes dela vir participar da Santa Ceia. Por quê? Porque eu e você somos cartas vivas, onde o Espírito Santo é entalhado dentro do nosso coração, e não mais com tinta, mas agora com quem Ele é, com quem a presença dele significa. Então antes a presença de Deus era carregada pela arca, agora a glória da presença de Deus é carregada por mim e por você. Então aonde você se achegar, o reino de Deus se achegou naquele lugar. Aonde você estiver, o reino está naquele ambiente. E eu finalizo com uma experiência onde eu conheci um colega de trabalho. Hoje ele nem trabalha mais comigo. Eu conheci um colega de trabalho que ele chegou e ele havia durante a sua juventude, ele havia roubado um carro e aí a polícia pegou ele. Então ele pegou 10 anos, onde ele tinha que, todo fim de semana, ele tinha que ir lá na delegacia e assinar um termo, que ele estava ali, que estava tudo bem e tal. E durante esses 10 anos ele conseguiu, e por isso que ele tinha que fazer isso, ele conseguiu responder em liberdade. Então ele não ficaria preso, mas por 10 anos ele tem que ir todo fim de semana na delegacia e escrever, assinar um termo. E esse termo dá a possibilidade dele sair em liberdade. Então, só que se durante esses 10 anos alguma razão ele cair preso de novo, aí ele vai ter que cumprir, zera, e ele começa a cumprir a partir do momento que ele cair 10 anos a pena que ele recebeu. Então é como se ele recebeu da polícia, ele recebeu esse aval: olha, a gente vai te dar uma carta de confiança, só que se você falhar com a gente, você vai, quando você cair, pode estar no 9º ano, está terminando a sua assinatura aqui, você vai ter que voltar, e agora vai começar desde o zero, você vai cumprir 10 anos em regime fechado. E ele então tinha isso, ele começou a trabalhar comigo, e ele compartilhou a história dele e tal, e ele só compartilhou porque ele havia aceitado Jesus numa experiência que eu tive com ele. Ele estava com dor de cabeça, e aí eu fui, orei pela dor de cabeça dele, foi curado, e ele aceitou Jesus. E aí eu compartilhando com ele, conversando com ele e tal, e caminhando com ele. E aí eu lembro que um dia ele falou assim: cara, já faz um tempo que aconteceu isso, já faz um tempo que Deus está me trazendo no coração para mim ganhar as pessoas que estão na mesma vida que eu consegui sair. E ele falou: cara, e aí eu fui convidado para ir numa festa onde vai estar todos os meus amigos, e eles falaram para ir. E cara, lá vai ter, os caras vão estar se drogando, os caras vão estar bebendo. O que eu faço? Eu falei: vai lá, cara, é só você não fazer o que os caras estão fazendo, você acha que você consegue? Ele falou: não, cara, para mim não é mais problema isso, eu consigo sim. Eu falei: vai lá, cara, bate papo com os caras, compartilha seu testemunho. E aí ele foi lá. Logo que ele chegou, estava cheio de gente. E aí ele chegou. Logo que ele chegou, Deus já falou para ele: compartilha seu testemunho agora. E aí o som estava tocando, e quando ele era do mundo do crime, ele era o que liderava lá. Então os amigos dele tinham muito respeito por ele, embora ele não estivesse mais na vida do crime, eles respeitavam ele, falavam: cara, puxa, que legal que esse cara conseguiu sair e tal, ele é uma referência pra gente. Quando ele chegou, ele já desligou o rádio do que estava tocando, e ele falou: antes da festa continuar, eu quero compartilhar o meu testemunho com vocês.
E ele compartilhou o testemunho dele de como Deus alcançou ele. E aí sabe qual foi o resultado? Eu havia ganho ele, que era uma pessoa, para Jesus. E naquela noite, ele ganhou 200 pessoas para Jesus. Ele conta assim, cara, enquanto eu falava, começou gente a jogar as bebidas fora, começou gente a apagar os cigarros que eles estavam, e eles começaram a deixar toda a droga que estava em cima da mesa, começaram a jogar no chão. Ele falou, a única coisa que eu lembro é que cada pessoa que aceitava Jesus saía por aquele portão e foi esvaziando, que não tinha mais festa nenhuma. E ele viu a conversão daquelas pessoas se conectando à igreja. E ele falou bem assim, cara, e agora o que eu faço? Eu falei, pergunta onde cada um mora e indica eles para ir na igreja mais próxima da casa deles. E aí a gente procurou igrejas onde eles moravam e começou a conectar os líderes da igreja com aquelas pessoas. E aí em uma noite ele pôde ver mais de 200 pessoas se conectando com quem Cristo é, a partir do testemunho de vida dele. Por isso que Efésios 2 vai nos dizer que Deus ele não nos chamou pelas nossas obras para que ninguém viesse se vangloriar por isso, mas ele nos chamou para as obras dele. Ou seja, você ser alcançado por Deus é porque ele quer alcançar outras pessoas a partir da sua e da minha vida. Eu queria pedir que para você se colocar de pé, para a gente ter um tempo de oração. Se tem algo que você que eu quero que fique gravado em tudo que foi compartilhado nesse tempo aqui, é que você olhe para dentro de si e se sinta capaz de alcançar alguém para Jesus. É que você olhe para dentro de si, independente da sua vida, é que você entenda que Deus ele te capacitou e ele te enviou para alcançar mais pessoas aonde você está. Que é você dentro da sua casa, quando alguém chegar e reclamar de uma enfermidade, de uma dor, é você ser o primeiro e dizer, eu sirvo um Deus que cura, logo eu vou apresentar a cura para você, porque eu sirvo esse Deus que cura. Eu sirvo um Deus que é pessoal, por ele ser pessoal, ele quer se relacionar contigo, logo eu vou ser essa pessoa que vai apresentar esse Deus pessoal para você. Que você possa se sentir capaz de fazer isso. Não tem a ver com ser missionário, evangelista, pastor. Tem a ver com ser filho e filha de Deus. Antes do chamado que você vai exercer na sua vida, Deus ele quer que você conheça Ele. Que você venha fazê-lo conhecido aonde você estiver. Amém? Então feche seus olhos para a gente orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pela vida do pastor Misael, por ter, assim como eu falei, ter emprestado um pouco do seu púlpito para compartilhar algo que o Senhor veio trazer nessa manhã. Muito obrigado, Deus, pelo quão pessoal o Senhor é. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. A Tua palavra vai nos dizer que nenhuma folha cai da árvore sem que a sua permissão seja estabelecida. Então, Senhor, cada um dos que estão aqui, o Senhor convidou para estar aqui nessa manhã. Eu não sei se eles tiveram circunstâncias ou desafios para estar aqui, ou se foi fácil, ou se tiveram que deixar algumas coisas, Senhor, e falar, não, eu vou fazer isso depois, então eu vou lá agora, eu vou lá desde cedo. Senhor, eu quero dizer que cada um de nós estarmos aqui, inclusive eu em ser de outro estado, inclusive eu onde o Senhor levou a conhecer Svitlana lá na Rússia, Senhor, o Senhor já sabia dessa manhã, assim como quando o Senhor falou com a mulher samaritana, tudo já estava preparado, aquele poço foi construído já pensando naquele tempo, Senhor, o Senhor já sabia
desse tempo. É como se, assim como a mulher samaritana, esse tempo também foi um poço construído há muito tempo, a partir de vida de pessoas que investiram para que essa igreja fosse levantada fisicamente, para que pessoas viessem a servir, viessem a entrar em conexão, para que elas estivessem aqui. E hoje nós entendemos que nós conhecemos as pessoas que nós conhecemos, simplesmente porque o Senhor está nos equipando, está nos capacitando e nos levando a entender quem Tu és, dia após dia. Senhor, abençoe a vida de cada um dos que aqui estão, a família, cada área, em nome do Senhor Jesus. E que o Teu Santo Espírito nos leve a sair da nossa zona de conforto e não olhar apenas para nós, mas principalmente a olhar para o próximo e entender aquilo que o Senhor quer compartilhar na vida das outras pessoas a partir da nossa vida. Que cada um que está aqui se sinta capaz e se sinta pronto para sair de dentro dessa igreja, pronto para alcançar mais pessoas, para convidar mais pessoas, para realizar curas, milagres, para viver os dons do Espírito na sua integralidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Amém. Eu quero agradecer ao senhor Eliezer. Pode se assentar, irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco. A sua filhinha Alice participou lá da aula, né? Da aula infantil. Pode deixar aí com... Irmãos, vocês ouviram aqui a experiência do missionário Eliezer e o quanto é importante cada um de nós nos colocarmos diante de Deus. Isso pode ser do lado da sua casa, da sua própria casa, seu ambiente de trabalho, na faculdade, pode ser na escola, em qualquer lugar. Nós podemos levar Cristo. Como ele falou aqui, alguns Deus chamou para atravessar a fronteira e a outra nação. Outros Deus chamou para fazer o trabalho da missão, do evangelismo, no local, na própria família, às vezes no próprio bairro. O que a gente não pode se tornar é negligente quanto a esta obra. Isso a gente não pode. A gente não pode ser achado como infiel. Amém? Então, que cada um de nós aproveitemos esta palavra para você ser útil ao Senhor, para que você possa fazer a vontade de Deus. Não importa onde Deus te colocou em determinado lugar, tem um significado ali, tem um sentido, tem alguma coisa para você fazer ali, com certeza. Você pode ser luz, né, em qualquer lugar. Você, por exemplo, pega uma lâmpada dessa, você coloca ela em qualquer quarto, qualquer ambiente, e ela vai dar o quê? Luz. Se você colocar aqui, você colocar ali em outra sala, não importa o tamanho da sala, a parede, o que seja, ela vai dar luz. Então é isso que nós somos. Então aproveite essas oportunidades, quando a gente ouve essas palavras de ânimo, de renovo para as nossas vidas, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Não é a pandemia que vai impedir a igreja de ser igreja. A pandemia até pode nos reduzir grandes atividades em massa, atividades gigantescas, de grandes grupos. Agora, o evangelismo pessoal, individual, falar de Cristo, compartilhar de Cristo com alguém, não tem pandemia, não tem quem vai impedir, não é? A igreja de fazer isso. Então aproveite essa oportunidade, ouça, leve esta palavra com você, seja despertado por ela, para que você seja um canal, um instrumento de Deus. O Atelense compartilhou bastante coisa também lá na gravação da pregação que ele fez, na mensagem, né? Como Deus também agiu em muitas outras áreas também, de manhã, né? com a juventude também. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar conosco aqui. Hoje à noite você vai lá também, a sede, né, Lana? Eles vão lá à sede também à noite. Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Um grande companheiro do Gilles, né?
trabalho do Jesus para Todos, o Jesus for All, né? O Jesus para Todos, um projeto muito lindo que ele está desenvolvendo aí já no Rio de Janeiro um bom tempo também. A gente fica muito feliz de ver que a obra do Senhor ela não para e nós fomos chamados a fazermos parte dessa obra. Amém? Nós vamos encerrar este momento agora e a gente vai dar um intervalo aqui e daqui a pouco a gente já reinicia. Alguns vão tomar uma água, ou quiser café lá na cantina ou no banheiro, qualquer coisa, e já a gente já vai estar reiniciando com o culto da ceia. Amém? Vamos, fechem os seus olhos uma vez mais, assentados mesmo. Vamos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui. Pai, obrigado por estar na tua casa na manhã deste dia. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. O Senhor já tem permitido estar no teu templo para ouvir a tua palavra. Obrigado pela vida do missionário Eliezer, da sua esposa, da sua filhinha, da Thalita e da Alice. Obrigado por esta família que o Senhor tem levantado, dado sabedoria, estratégia e nos usado. Obrigado por esta palavra que ouvimos. Desperta-nos, orienta-nos, nos dê força, ânimo para continuarmos na caminhada, para fazermos a tua obra. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Está aqui encerrada essa primeira parte. Daqui a pouquinho a gente já estaremos reiniciando, já chama aqui o Ministério de Louvor, para já tomarem parte aqui em cima, já na organização aqui, já, para a gente já estar depois já louvando ao Senhor.